Êxodo capítulo 11, todo o capítulo. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do Faraó, que se assenta ao seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mor, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante a mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Eu quero que você vá agora para a 10ª praga, no capítulo 12, versículo 29. Aqui nós temos um anúncio da 10ª praga, e agora nós vamos ler a 10ª praga. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito na... Deixa eu juntar aqui que a distância não está me ajudando não. Desde os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito do cativo que estava no coxo, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Até aqui a palavra de Deus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estar na tua casa. Muito obrigado a Deus, porque nós celebramos, nós cantamos, nós oramos, porque o Senhor nos tirou do império de trevas e nos fez parte da tua família, do teu povo, rebanho do teu pastoreio. Pai, fala conosco, alimenta a nossa fé, nos alimenta espiritualmente nos próximos minutos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O povo de Israel passou aproximadamente 430 anos como escravos no Egito. Mas como toda esta história começou? O começo dessa história é de conhecimento dos irmãos, mas me permitam trazer alguns lembretes e contextualizar a todos. Os irmãos de José, por conta da sua inveja, por conta do seu orgulho, tentaram tramar o mal contra José. Jogaram José no fundo de uma cisterna, no fundo de um poço, e tentaram até matar José. Mas em certo momento o irmão disse: não vamos matar, como ficaria o nosso pai? Vamos jogar ele nessa cisterna aqui. Esse irmão se ausentou, e na ausência desse irmão, os que ali ficaram, pegaram José e venderam aos midianitas. José, aquele que era um filho amado, mimado, que tinha recebido os melhores presentes do seu pai, ele sai desse filho mimado
para ser um escravo na mão de um povo estranho. Ele chega até o Egito e é vendido a Potifar, homem com uma grande importância naquela sociedade perante Faraó e perante todo o povo. E ali ele é vendido e é posto como mordomo daquela casa. Aos nossos ouvidos, falar que José foi posto como mordomo não traz tanto significado. Mas o mordomo naquela sociedade, tal como hoje, mas dadas as devidas proporções, era alguém com bastante autonomia, bastante credibilidade. Tanto é que tudo que Potifar tinha, quem administrava, quem zelava, era o jovem José, que não era mais um simples escravo. José, então, começa a viver um pouco melhor, afinal, mesmo como escravo, ele não era um escravo qualquer. Logo depois, a mulher de Potifar começa a tentar ter relações com José. José, que sempre foi um homem que temeu ao Senhor, e quando nós olhamos o relato de Gênesis, foi um homem a quem o Senhor sempre esteve com ele. É impressionante. Se nós olharmos de Gênesis 37 a Gênesis 50, existe uma expressão que é repetida diversas vezes: e o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Quando ele foi vendido como escravo, quando ele foi tentado, mas por conta da sua integridade, por conta da sua retidão e do seu caráter, ele é lançado numa prisão. Afinal, ele tinha sido acusado pela mulher de Potifar de tentar violentá-la. E ali, ele, mais uma vez, passa por grande tormento e sofrimento. Logo depois, ele interpreta alguns sonhos e esquecem dele mais uma vez. Mas depois ele vai assistir a Faraó. E Faraó não coloca mais como simples mordomo. Ele agora era o governador do Egito. Governador este que foi iluminado por Deus. E sendo iluminado por Deus, teve o discernimento do alto para fazer uma reserva de emergência, para investir na bolsa de valores e guardar ali o que ele poderia guardar no Egito, porque grande seria a crise financeira, grande seria a crise econômica. O Egito, presbítero Tomás, não era como Candeias, não chovia todos os dias. E lá eles padeceram, eles sofreram, mas por conta da sabedoria de José, sabedoria não inata a ele, mas que Deus o abençoou, aquele povo foi poupado. Mas não só o povo do Egito. Vocês lembram daqueles irmãos que jogaram José numa cisterna vazia? Vocês lembram daqueles irmãos que queriam matar José? Vocês lembram daqueles irmãos que venderam José como escravo? Esses irmãos foram até o Egito, porque escutaram que no Egito havia mantimento, no Egito havia comida, no Egito havia provisão. E lá José tem um encontro com aqueles irmãos, lá José perdoa os seus irmãos, lá José encontra com seu velho pai, e ali eles são tratados como realeza no Egito. Mas os anos se passaram, as décadas se passaram, e quem é esse povo que está aqui mesmo comendo da nossa comida? Quem é esse povo que está aqui plantando na nossa terra e não paga nada? José tinha morrido, os irmãos de José também, todos os contemporâneos a José também. Mas então Deus levanta outro homem, que tal como José tipificou a Cristo, quando foi despido da sua túnica e foi colocado em lugar de sofrimento, houve outro homem que tipificou a Cristo e foi o libertador daqueles que agora não eram mais tratados como realeza, eram tratados como escravo dos escravos. O povo de Israel fazia o serviço que ninguém queria fazer no Egito. Eles foram humilhados, eles eram tratados como indigentes.
Então, Deus levantou Moisés, israelita como eles, teve um encontro com Deus na sarça ardente, para que libertasse aquele povo. Mas como tudo na caminhada cristã não é fácil e não é de graça, houve um preço a ser pago. Foram várias tentativas, foram vários milagres, foram várias idas até Faraó, para que Faraó os libertasse. E Faraó continuava com o coração duro. Mas foi Faraó que endureceu o seu próprio coração? Não. O texto bíblico fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. E aí nós começamos a questionar, por que o Senhor fez isso? Deus endureceu o coração de Faraó para que o milagre, para que a maravilha, para que a libertação, para que os feitos dele fossem ainda mais conhecidos, fossem ainda maiores e tivessem ainda uma grande repercussão. Então é Deus que amolece, é Deus que endurece o coração da raça humana para o propósito e beneplácito da sua vontade. Mas as várias pragas, elas acontecem até chegarmos na 10ª praga. Praga esta que tem uma ligação com a mesa do Senhor. Por isso eu interrompi as pregações nos salmos de romagem. Pregaríamos hoje do Salmo 131. Para que nós refletíssemos como nós fomos libertos por Deus. E como essa 10ª praga nos incentiva a agradecer a Deus. A instrução que é dada no capítulo 12, antes do versículo 29, foi o versículo que a gente começou a leitura do capítulo 12, fala sobre a última Páscoa. Eles precisavam preparar ali pães, eles precisavam ali matar cordeiros, e com aqueles cordeiros, eles fariam o seguinte: eles passariam no umbrais das portas aquele sangue, porque onde os umbrais estivessem melados pelo sangue, a morte não chegaria, a morte não bateria naquela porta. Então percebam, cordeiros foram sacrificados para que o povo fosse poupado. O capítulo 12, do versículo 29 em diante, nos diz que não sobrou uma casa de um egípcio sequer, onde não houve pranto, não houve choro, não houve sofrimento, não houve luto, tristeza e dor. Mas na casa do povo de Deus não tinha choro, não tinha luto, não tinha sofrimento, não tinha tristeza. Lucas, então isso é sinônimo que a gente nunca vai sofrer. Eles estavam sofrendo há 430 anos, tá? Mas isso é sinônimo que quando o dia do Senhor chegar e o juízo chegar, nós reinaremos com Ele. Nós seremos poupados por conta dEle. Mas eu quero te trazer um lembrete. Talvez você já tenha lido esse texto várias vezes, não tenha prestado atenção nesta informação. Quem morreu de cada casa? Os primogênitos. Irmãos, foi preciso que Deus, o nosso Pai, enviasse o primogênito dele, o unigênito dele, para que nós não viéssemos a morrer. Nenhum de nós precisa mais sacrificar cordeiros. Nenhum de nós precisa mais se preocupar com os nossos primogênitos, porque o primogênito e unigênito de Deus morreu em nosso lugar, para que nós tenhamos vida, a morte não mais nos perturba, e a morte para nós nada mais é do que um momento onde fecharemos os olhos aqui, abriremos os olhos na eternidade e reinaremos como filho do Pai das luzes. Então, a 10ª praga, a praga que veio e foi ali o estopim para que Faraó de fato permitisse que Moisés, o libertador, libertasse o povo de Deus. É a praga que nos lembra que foi preciso que um primogênito morresse, um cordeiro fosse sacrificado, para que nenhum de nós aqui morrêssemos eternamente.
Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele foi aquele que foi entregue em nosso lugar, para que o nosso sofrimento cessasse, a nossa dor tivesse um fim, e nós venhamos a descansar, que independente do Egito que nós nos encontramos, haverá libertação para todos nós. Independente da escravidão que nos assusta, haverá redenção para todos nós. Independente do choro que rola em nossas lágrimas, haverá aquele que enxugará toda lágrima, todo choro e restaurará a nossa sorte. Afinal, nós estamos como quem sonha. Tivemos a nossa sorte restaurada pelo Senhor. Irmãos, nós, igreja neotestamentária, igreja cristã, somos a Israel de Deus. E por vezes nós falamos, eu queria viver o que o povo de Israel viveu, eu queria ver o sol parar, eu queria ver o mar abrir, eu queria ver tudo que aquele povo viveu e viu e experimentou e comeu do maná e viu tantas e tantas maravilhas, a água sair da pedra. Todos esses milagres são grandiosos, mas hoje Deus continua operando milagres e quer ver um grande milagre que Deus opera, a tua salvação, a tua redenção. Meu irmão, que existe milagre maior do que um pecador ir para o céu, e só Deus pode fazer isso. Por a tecnologia, talvez hoje consigam fazer com que o mar abra, talvez com a ciência tirar alguma água de pedra, mas não existe ciência, não existe tecnologia, não existe avanço que o mundo nos trouxe capaz de remover um coração endurecido e colocar ali um espírito novo, colocar tendões nos ossos mortos e soprar em nós o espírito da verdade. A 10ª praga não é apenas um fato histórico que nós ensinamos às crianças do departamento infantil. A 10ª praga vem para nos humilhar, porque hoje nós não precisamos mais matar cordeiros, ungir os nossos umbrais, porque o Cordeiro de Deus foi morto em nosso lugar. E nós temos, não é o nosso coração só com um tracinho de sangue, não. É lavado pelo sangue, mais alvo que a neve. A rude cruz veio para que eu e você pudéssemos gozar de perfeita paz e pleno relacionamento com Deus. Até chegar o dia onde nós teremos a ceia do Senhor. E quando esse dia chegar, nós vamos experimentar algo que ninguém nunca experimentou. Como assim? Adão podia pecar e podia não pecar. Adão fez o quê? Pecou. Nós podemos fazer o quê? Só pecar. A gente só tem uma alternativa. É pecado. Pecador é a nossa condição. Mas, depois que o Senhor rasgar os céus, voltar para nos buscar, e todas as promessas contidas neste livro de capa preta se concretizarem, nós não poderemos pecar mais. O pecado não fará mais parte da nossa história, porque ali nós teremos a redenção consumada, o reino consumado, e viveremos eternamente como nosso Salvador. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, nos lembra que houve um unigênito que morreu em nosso lugar. E a Páscoa, ela foi repetida pelo povo de Deus. Ela é uma das 3 grandes festas do povo de Israel, junto com Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E toda vez que estas festas eram celebradas, o que acontecia? As 12 tribos, independente da região que se encontrava, eles se reuniam em Jerusalém. Se reuniam para celebrar e para comer a Páscoa. Mas essa celebração, essa união, não é nada comparado com o dia onde todos os eleitos que Deus, os predestinados, como lemos no capítulo 1 de Efésios na liturgia, do passado, do presente e do futuro, se reunirão na nova Jerusalém que é preparada para nós. E ali cearemos à mesa do Senhor, todos juntos, sem mácula, sem pecado, sem nada que venha a nos afastar mais de Deus. Existe uma libertação maior do que a libertação dos 430 anos do Egito. É a libertação do pecado que Deus te livrou.
E isso dura muito mais do que 430 anos. Se Deus não tivesse te libertado dessa escravidão, você ia passar a eternidade em tormentas. É isso que Tessalonicenses fala, é isso que Apocalipse fala, é isso que a nossa confissão de fé fala. E essa tormenta não é só quando Jesus voltar. Assim como o eleito de Deus, o salvo em Cristo Jesus, o membro da família de Deus, ao morrer, fecha o olho aqui e abre o olho lá, sabe o que acontece com o ímpio? Aquele que morre sem Deus no coração, fecha o olho aqui, já vai dar boas-vindas e boa noite, boa tarde ou bom dia a Satanás. Já se inicia as tormentas eternas. Mas para nós, isso não nos assusta, porque fomos selados pelo Espírito Santo, comprados por um alto preço. E isso, na verdade, nos incentiva a continuar proclamando que um primogênito se entregou em nosso lugar, para que nenhum dos filhos de Deus fosse para a perdição. Não sei se você já tinha feito essa correlação entre a última praga e a sua vida. E Deus não te livra apenas da última praga, Deus te livra de todas as pragas. Porque nós somos o povo que por Ele fomos separados. Quando no Novo Testamento, Paulo, se dirigindo a algumas igrejas, fala aos santos da igreja de Corinto, aos santos da igreja de Tessalônica, aos santos de Filipos, aos santos de Colossos, aos santos da região da Galácia. Santo ali não é que aquele povo era bom, não. Aquele povo era pecador que nem eu e você. Santo ali é que aquele povo era separado por Deus. E no Egito, Deus separou o povo dele e o poupou das pragas, da condenação e da morte. Hoje, Deus nos separa como seu povo e nos livra da morte eterna e de sofrer mais do que nós poderíamos sofrer. Às vezes a gente fala, minha vida ainda é muito cheia de sofrimento. Você poderia sofrer muito mais do que você sofre, se não fosse Deus te livrando. Se não fosse a boa mão do Senhor te aparando, se não fosse a providência de Deus nos livrando. Meus irmãos, a providência de Deus, os decretos de Deus e a boa mão do Senhor é como um escudo que vai nos livrando em meio a um tiroteio. Nós nem imaginamos a quantidade de coisas que poderiam chegar até nós, nos atingir. Mas Deus, Ele nos livra por amor ao seu nome, por amor e infidelidade ao seu pacto, não por conta de nós, mas é apesar de nós. E ao momento de participarmos da mesa do Senhor, nós somos lembrados que a autoanálise, o policiar do coração e a autoconfrontação se faz necessária. Nós batizamos as nossas crianças, hoje à noite faremos isso. Mas por que as crianças não participam da Santa Ceia? Porque na Eucaristia é necessário autoexame. É necessário que nós venhamos a refletir e olhar para dentro de nós. E se você for sincero e olhar para dentro de você, você não encontrará absolutamente nada de bom. Nada que venha justificar Deus ter lhe tirado do império de trevas. Mas o segredo não é olhar para dentro de nós. Quem olha para dentro de si, quem olha para o passado, quem olha para a criação, eu sou assim porque meu pai me criou assim, acaba fadado em um beco sem saída. Mas quem olha para o alto, quem olha para Cristo e aquilo que é preparado no futuro para nós, aí sim ele encontra libertação verdadeira, restauração completa e salvação, não só do pecado, mas da culpa que por vezes nos maltrata também. Queridos, a ceia do Senhor é lugar de redenção, de reconciliação, mas é lugar também de confissão de pecados. Então, eu queria te incentivar, você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos e agradecer a Deus, porque Deus te livrou não só da 10ª praga, mas da pior das pragas que se chama inferno.